Olá pessoal, tudo bem? Quero dizer que é um prazer estar aqui novamente com vocês, com a disciplina de Planejamento Pedagógico e Avaliação Institucional. Nessa disciplina, vamos abordar assuntos interessantes relacionados a essa temática. Vamos discutir sobre o conceito de educação, os seus pressupostos. Vamos também ver brevemente a função social da escola na sociedade contemporânea. Vamos ver os tipos de planejamento, os principais planejamentos dentro desse contexto maior, como o PPP, planejamento de ensino, plano de aula, plano anual, enfim. Questões relacionadas ao planejamento, seus objetivos, seus pressupostos teóricos. Tá? Também abordaremos alguns conteúdos relacionados à avaliação no contexto geral, à avaliação institucional e os mecanismos criados pelo governo federal para procurar aferir ou medir, digamos assim, o nível de qualidade de ensino das escolas públicas brasileiras. Então abordaremos diversos conteúdos relacionados a essa disciplina, de forma que venham contribuir com a formação humana e também profissional de vocês no curso de especialização em gestão escolar, ok? Bom, vamos inicialmente, antes de discutir sobre o conceito de educação, para daí entendermos o que seria planejamento de ensino e os seus desdobramentos, um livro muito bacana, que é do Marcelo Xavier, trazendo um pouco a questão da ideia de que se a criança fosse... Vou voltar lá. A criança governasse o mundo. Eu esqueci o título do livro. Pego criança ou não? Vamos ver um livro? Tá. Então, antes de discutirmos o conceito de educação e os seus desdobramentos, eu vou ler um livro, né? Um livro do Marcelo Xavier, que traz a questão, as temáticas relacionadas a se a criança governasse o mundo, ok? Vamos lá? Se criança governasse o mundo, Marcelo Xavier. Se criança governasse o mundo, o trânsito seria uma maravilha. Guerras, se existissem, não teriam tiros nem bombas, terminariam sempre bem, com amigos e inimigos guardados juntos na caixa da paz. Os bancos teriam dinheiro para todos, feito ali mesmo, rapidinho. Fome não haveria, comida seria feita sem fogo, salada de grama, farofa de areia, bife de caco de telha e suco de mentirinha. Cada um teria sua casa, móveis, camas quentinhas para os filhos e carinho, muito carinho. A TV e o rádio contariam histórias e só dariam boas notícias. Hoje tem espetáculo. Desinventaram a injeção. Tempestade de sorvete prevista para hoje à tarde. O jornal, de vez em quando, publicaria recados, retratos, curiosidades, convites, jogos, perguntas e ideias, muitas ideias. Jornalismo feito à mão, tinta, cola, tesoura, pincel e, naturalmente, papel. A saúde teria prioridade. Uma colher de água pura antes das refeições, 2 gotinhas de mel depois de fazer a lição. Bala e pirulito só se estiver muito aflito. A tristeza seria respeitada e enterrada com um ritual. A alegria nasceria todo dia junto com o sol. As árvores seriam coroadas, rainhas da natureza, com seu reino doce, só de prazeres. Todos os bichos seriam para sempre inquebráveis. As praias limpas, os rios cheios de peixes, o correio chegaria rápido e as respostas mais ainda. As lojas teriam de tudo, para a gente comprar ou trocar. Uma bola furada por uma revista sem capa. Um soldado solitário por uma boneca careca. Um tênis agonizante por uma dentadura de vampiro.
O tempo todo ia ter um trem pronto para partir. O Japão é logo ali. Para a Rússia, são 2 minutos. Até a Lua, um pouco mais. Brigas e desavenças teriam duras sentenças. 3 dias sem ver desenhos, 2 sem pisar no skate, um domingo sem sorvete. Uma banda tocaria todo dia. Música é fundamental. É o oxigênio que entra pelo ouvido. Ninguém ficaria sem escola. Todos aprenderiam a ler, escrever e contar. Voar seria tranquilo e totalmente seguro. Os escritores fariam ligações para o mundo inteiro. Altos negócios fechados, sentado em um travesseiro. Seria a coisa mais fácil ter um castelo à beira-mar. Todos poderiam pintar e bordar. Afinal, se criança governasse o mundo, sabe o que ele seria? Uma bola de brincar. Então esse livro é bem bacana, é do Marcelo Xavier, e ele traz essa ideia de que se a criança governasse o mundo seria divertido, o mundo seria de alegria, o mundo seria diferente e mais, toda a criança estaria na escola. Então uma forma de ilustrar divertida a ideia de que não que o mundo fosse governado pelos adultos, mas sim pelas crianças. Então vai uma dica aí para vocês, quem pretende trabalhar de repente a parte de literatura infantil com alguma turma, esse livro é uma boa indicação, assim como o livro O Dia a Dia de Dadá, também no Marcelo Xavier, é outra boa indicação, principalmente com a educação infantil, ok? Bom, esse livro foi para dar início à nossa aula, vamos agora dar continuidade falando sobre o que seria a educação. Qual o conceito de educação na perspectiva da sociedade contemporânea hoje? Vamos ao slide. Educação. É um processo tipicamente humano, que se realiza de forma intencional e integrada à organização do comportamento humano, determinado pela aquisição de conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade. Portanto, educação é um processo que se faz somente pelos seres humanos. Pelo trabalho, o homem se diferencia dos animais e nesse processo de realizar-se pelo trabalho, tornar-se humano pelo trabalho, o homem também produz culturas, valores, ideias, enfim, e consequentemente a educação. A educação, ela é um processo tipicamente humano, somente os seres humanos têm essa possibilidade de apropriar-se, de difundir-se o conhecimento, aquilo que chamamos de educação. Temos 2 tipos de educação, e isso eu já comentei com vocês anteriormente na disciplina de Fundamentos da Gestão Escolar. Então temos os pressupostos da educação formal e da educação não formal. A educação formal é aquela educação em que é transmitido de tal forma que o aluno se aproprie dos conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade. Eu estou falando de conhecimentos científicos em saberes escolares. Ao contrário de educação não formal, que são os conteúdos passados, claro, de geração a geração, ou conhecimentos, assim como posso chamar, mas de pais para filhos, de amigos, enfim, é aquele conhecimento que se dá mais em nível de senso comum, que na maioria das situações não tem uma comprovação científica. São processos educativos que se dão em diversas instâncias da nossa sociedade. Na igreja, no supermercado, no espaço do parquinho, enfim, em vários lugares da nossa sociedade, a partir do convívio social entre as pessoas, adultos, crianças, enfim, a partir do convívio com todos. Então é esse processo que nós chamamos ou denominamos de educação não formal, ok? Adiante. Portanto, cabe à escola tal função. Pessoal, é de responsabilidade da escola transmitir os conhecimentos de tal maneira que os alunos se apropriem e façam esses conhecimentos estarem vinculados à sua realidade social. Então, esses conhecimentos produzidos pela humanidade, transformados em saberes escolares e transmitidos pelos professores por meio da mediação, é de incumbência da escola. Cabe à escola realizar essa função de transmitir esses conhecimentos.
é ela única, neste momento exclusiva, e responsável por isso. É claro que o conhecimento científico ele pode ser difundido de outras maneiras, mas em se tratando de escola, em se tratando do seu papel, da sua função na sociedade, é essa a sua responsabilidade, né? A transmissão de modo que os alunos, os educandos se apropriem do conhecimento científico e consigam estabelecer relações, conexões com a realidade social da qual fazem parte. Tendo em vista que o professor, nessa perspectiva, ele é o mediador do conhecimento, é aquele que estabelece relações com os alunos, com os educandos, enfim, com o processo social como um todo, e não o único detentor do conhecimento, como até um tempo atrás nós vimos aí, por exemplo, na perspectiva tradicional de ensino, ok? Seguindo adiante. A escola é uma instituição social com objetivo explícito, o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos por meio da aprendizagem dos conteúdos, conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes e valores, que, aliás, deve acontecer de maneira contextualizada, desenvolvendo nos discentes a capacidade de tornarem-se participativos e atuantes na sociedade em que vivem. Eis o grande desafio da escola, fazer do ambiente escolar um meio que favoreça o aprendizado, onde a escola deixe de ser apenas um ponto de encontro e passe a ser, além disso, encontro com o saber, com descobertas de forma prazerosa e funcional. Sintetizando, o que isso tudo quer dizer? Que a escola ela é um espaço representativo da nossa sociedade como um todo e que tem como função, como atribuição, aquilo que eu já disse para vocês, transmitir o conhecimento científico produzido historicamente pela humanidade. Esse conhecimento tem que ser um conhecimento vinculado com a realidade social do qual os alunos estão imersos, porque senão eles não conseguem fazer relações com o real, com a sua situação de vida, e aí a escola, ao invés de ser um local, um lugar da criança aprender de forma prazerosa, acaba sendo um mero simples cumprimento de protocolo, onde ela vai à escola como uma mera obrigação. Para ter essa ideia do que seria a função social da escola, eu vou chamar um pequeno vídeo do professor Libânio, em que ele vai expor qual é a sua concepção, a sua percepção em relação à função social da escola. Vamos lá? Seja falamos em escola do presente, seja falando em escola do futuro, na minha maneira de ver, a escola tem uma função que é específica dela, que é ensinar. E hoje, ensinar significa ajudar os alunos a desenvolverem as suas capacidades intelectuais, a sua capacidade reflexiva, em face da complexidade do mundo moderno, em face da influência forte das mídias, especialmente da televisão, e em face de todo um conjunto de problemas sociais que estão afetando a juventude, não é? A escola precisa manter essa sua característica de ensinar. O bom professor é aquele professor que consegue organizar os seus conteúdos, levando em conta as características dos alunos. Os professores hoje não podem desconhecer que os alunos vêm à escola com uma variedade muito grande de saberes que ele encontra fora da escola. A escola hoje não detém o monopólio do saber. Então, uma escola do futuro é uma escola que ensina, mas é uma escola em que os professores saibam muito bem organizar o conteúdo, tendo em vista as características individuais, sociais, culturais que os alunos trazem à sala de aula, não é? Uma escola do futuro, uma escola que seja uma boa resposta à complexidade deste mundo contemporâneo, um bom professor, ele precisa ter um domínio muito seguro dos conteúdos, ele tem que ter uma noção muito clara de como é que os alunos aprendem a pensar, aprendem a desenvolver suas capacidades intelectuais através dos conteúdos, mas que ao fazer isso, ele leve em conta os motivos dos alunos, as características individuais dos alunos, a relação que esses alunos têm com o saber que ele ensina, o modo de vida que os alunos levam
na sua cidade, no seu território, no seu grupo de referência, não é? E também que sejam levadas em conta aquelas características sociais, culturais, do contexto em que os alunos vivem. Legal, né, pessoal? Esse vídeo, o professor, ele traz a ideia da escola como uma instituição responsável pela transmissão do conhecimento, como uma instituição em que tem também como incumbência desenvolver as potencialidades dos alunos, tanto na questão intelectual, na questão afetiva. Fala também sobre o perfil dos professores, o perfil dos alunos. Também ele diz da importância da escola trabalhar com as contradições presentes na nossa sociedade. Então, ele traz claramente que a escola tem que assumir esse compromisso de transmitir os conhecimentos, mas correlacionado com os problemas da nossa atualidade, da nossa sociedade, ok? Seguindo lá. Para isso, há necessidade de entendermos como se desenvolve o processo de gestão da educação, tá? O que seria a gestão da educação? Sobre o que se ensina e como se ensina, a partir de que finalidades, a quem se destina e com que objetivos, o que implica em compromisso. Todas essas tomadas de decisões necessitam ser, portanto, muito bem pensadas e selecionadas, como as melhores dentre o existente, para que a formação que decorre da educação seja a melhor possível e a mais humana. Então, há necessidade que todas as decisões tomadas pela escola sejam de forma conjunta, e isso está correlacionado ao processo de gestão da educação. Portanto, é necessário também que a escola se organize de forma democrática, ou seja, tenha uma gestão organizada a partir dos princípios de gestão democrática, para que realmente o conhecimento se torne de forma significativa, o conhecimento se torne realmente com função, tanto para os alunos quanto até mesmo para os professores que estão ensinando, estão transmitindo, ok? Seguindo lá. Para propiciar essa formação humana, é necessário que a escola compreenda as transformações sociais e as contradições presentes nela. Atualmente, vivemos em uma sociedade capitalista baseada em um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são de propriedade privada e com fins lucrativos. A sociedade capitalista é a mais desigual se comparada a outros tipos. Uma minoria de pessoas se apropria de quase toda a riqueza produzida, expressa na renda, nas propriedades e também nos bens simbólicos, expressos no acesso à educação e aos bens culturais, como museus, livros, teatro, enfim, outros. O que eu quero sintetizar com isso? Que a sociedade que nós vivemos hoje, ela é marcada por profundas mudanças em todas as suas esferas, né? Social, cultural, tecnológica, educacional, enfim. E essas transformações, elas são correlacionadas ao modo de produção da sociedade em que nós vivemos. Então, esse modo de produção, ele é baseado no sistema capitalista, em que uma minoria detém os meios de produção e uma boa parcela detém apenas a força de trabalho, que seria a classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora, ela vende a sua força de trabalho em troca de um salário, né? E toda a produção decorrente da sua força de trabalho fica de posse de apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas que seriam o capitalista ou os capitalistas. Enfim, essa forma de produção gera exclusão social, gera um trabalho alienado, gera desigualdade em todas as áreas, em todos os setores da sociedade. Então, essa sociedade, ela é marcada por profundas mudanças, mas essas mudanças estão correlacionadas ao modo de produção do qual faz parte esta sociedade, ok? E esta forma de organização, consequentemente, implica na forma de organização da educação, do currículo, do processo de gestão, do que ensinar, que tipo de aluno, de perfil nós pretendemos na escola. Então, o que nós podemos concluir é que todas as transformações ocorridas na sociedade interferem e muito em todos os setores, principalmente no campo educacional ou na área educacional, ok? Seguindo lá.
Apesar das transformações sofridas no decorrer da história, a escola representa a instituição que a humanidade elegeu para socializar o saber sistematizado. Então, cabe a ela, como a gente já discutiu, transmitir sim esse conhecimento de tal forma que os alunos se apropriem, né? Então, cabe a ela socializar esses conhecimentos, tendo o professor como mediador disso. No entanto, o professor, a escola como um todo, ele tem que ter um conhecimento de realidade, um conhecimento de totalidade, para aí sim conseguir fazer relações do conhecimento que está no currículo, conteúdo que está no currículo com o conhecimento que está sendo produzido pela humanidade, as relações postas aí pela sociedade, as transformações que ocorrem a cada momento histórico. Então ele precisa fazer esse link, ele precisa fazer essa relação com o conhecimento ensinado em sala de aula para que realmente esse conhecimento tenha função e que a escola seja vista e entendida pelos alunos como um lugar prazeroso de aprender e consequentemente de apropriar-se do conhecimento, ok? Indo adiante, isso denota afirmar que é o lugar onde, por princípio, é difundido o conhecimento que a sociedade estima necessário transmitir às novas gerações. Nenhuma outra forma de aparelhamento foi capaz de substituí-la. É como eu disse, pessoal, a escola tem essa responsabilidade ou essa missão, como queiram chamar, né? Outras instituições dentro da sociedade conseguem sim fazer essa relação de transmissão do conhecimento, de apropriação, enfim. Mas é a escola que tem essa incumbência. Ela foi denominada, ela foi instituída pela sociedade com essa responsabilidade, com esta função social. Então, até o momento, não há nenhum outro aparelhamento que consiga dar conta dessa realidade, dessa transmissão, apropriação, essa socialização do saber escolar. Ok? Seguindo lá. Portanto, a gestão da escola deve ser entendida no sentido amplo, não apenas como gestão de processos administrativos, mas como gestão de processos políticos e pedagógicos, envolvendo os diversos momentos de participação e de estruturação da unidade escolar. Como vocês puderam perceber, para que a escola cumpra efetivamente a sua função social, há necessidade que a escola se organize a partir dos princípios de gestão democrática. E essa gestão democrática passa primeiramente por um processo de participação e de transparência, né? É claro que temos aí outros princípios que envolvem a questão da democracia, mas participação e transparência é elemento-chave para a realização de um processo de gestão democrático na escola e, consequentemente, propiciar meios para que a escola cumpra a sua função social, cumpra realmente a sua responsabilidade. Então, há necessidade que a escola se organize dessa maneira e que entenda que a gestão democrática ela deve aliar conhecimentos da área administrativa como conhecimentos da área pedagógica. Portanto, pessoal, não basta o diretor assumir a escola, né, como um gestor que só vai se deter a realizar ou resolver problemas relacionados à área administrativa. Ele tem que ter conhecimento do pedagógico, né, e a partir disso fazer relações do administrativo com o pedagógico e descentralizar o poder, ou seja, direcionar todo o trabalho, tanto na área administrativa como pedagógica, de forma conjunta, né, delegando, não sei se seria esse bem o termo, mas enfim, responsabilidades para todos, mas sempre numa visão de totalidade, numa perspectiva de coletividade, para que as decisões, quando forem necessárias a serem tomadas, sejam definidas no coletivo também, ok? Seguindo lá. Portanto, o papel do gestor é de extrema necessidade na construção de uma escola democrática. Para que a escola seja considerada acolhedora com a diversidade existente na sociedade, muitas características são imprescindíveis para o trabalho do gestor. Então, o diretor ou o gestor, ele tem uma responsabilidade tremenda e, além disso, ele tem que ter algumas qualidades que o colocam na posição de gestor da escola, né? Uma delas é ter clareza do que é participação coletiva, né? Tomada de decisão coletiva. Isso perpassa primeiramente pela formação humana dele, porque se ele não tem essa clareza, ele vai acabar tomando decisões por conta, por si próprio, quando não deveria, né? E o que seriam essas decisões?
quando envolve ou quando interfere no coletivo da escola como um todo, ou boa parte desse coletivo, as decisões têm que ser tomadas em conjunto. Eu tenho que comunicar à minha comunidade escolar, eu tenho que determinar um momento para discutir o determinado assunto e aí tomar as decisões em conjunto com a maioria. Agora, quando algumas ações não vão interferir diretamente ou indiretamente no trabalho da escola como um todo, o diretor tem essa função de tomar sozinho algumas decisões, né? Por exemplo, acabou o papel higiênico lá do banheiro, ele não vai reunir toda a comunidade para discutir se compra, se não compra o papel, ou enfim, né? Ele tem essa competência e tem essa responsabilidade para fazer isso. Agora, quando interfere no coletivo, no trabalho de todos, aí sim tem que chamar, tem que discutir, tem que escutar, tem que dar voz às pessoas e aí tomar a decisão daquilo que foi definido pela maioria, ok? Seguindo lá. Características, né, em relação ao papel do diretor, que valorizam a individualidade, mas essa individualidade no coletivo e que de certo modo também ajudam na formação de pessoas mais felizes e cidadãos mais responsáveis. Então, é imprescindível que o diretor, sim, valorize o trabalho dos profissionais, não exalte aqueles que de repente se destacam mais, é claro, valorize todos em comum, isso é igualdade, mas essa individualidade tem que ser ressaltada de cada um até para valorizar o seu próprio grupo e cada vez mais, de certa forma, tornar não só a escola, mas todo o espaço, enfim, até mesmo da própria comunidade, como um ambiente colhedor, né? E aí ele consegue aproximar, ele consegue estabelecer vínculos com as pessoas que moram no bairro, com as pessoas que trabalham na escola, e isso tudo faz com que a escola ajude a escola a cumprir a sua real função, ok? Indo para o próximo slide. Para se criar estas condições que eu disse para vocês agora, é fundamental a compreensão da realidade social da comunidade onde a escola está inserida, criando espaços voltados para a família, ações que caracterizam o compromisso de toda a equipe com a diversidade. E só vai ser possível de fazer isso se realmente o diretor ele tem essa visão, ele tem essa perspectiva de organizar a escola a partir dos princípios de uma gestão democrática. Aí sim ele consegue dar conta de criar outros mecanismos, outros espaços para que a comunidade, a família participe. Caso contrário, isso não vai acontecer. Seguindo lá, para que de fato a escola esteja a serviço da transformação, é preciso o compromisso de todos os atores sociais, atentando às diferenças, acolhendo indiscriminadamente as diversidades e especificamente as pessoas com necessidades especiais. Assim, pensar a função social da educação e da escola implica problematizar a escola que temos na tentativa de construirmos a escola que queremos. Portanto, pessoal, é importante que o gestor da escola sempre discuta com a sua comunidade, com a escola como um todo, né? Qual é a sociedade que está posta aí, quais são as contradições presentes e a partir disso, qual é a escola que nós temos e qual é a escola que nós sonhamos ou qual é a escola que nós idealizamos. A partir disso, da escola que temos com a escola que queremos, o gestor, em conjunto com todos, deve traçar metas, né? Ações em que delineiem ali o que a escola vai fazer durante aquele ano letivo para realmente tentar alcançar esse objetivo da escola em que queremos, né? E aonde que se delineia isso? Lá no projeto político-pedagógico, no marco operacional. Então nós temos o marco situacional, que traz a realidade da escola, do bairro, da comunidade atendida, enfim. O marco conceitual, né, que traz os pressupostos de educação, de sociedade, de currículo, de avaliação, enfim, de homem. E aí, diante desses pressupostos, eu traço o marco operacional, tendo em vista a escola que tem-se e a escola que almeja construir. Então, é importante o gestor, em conjunto, traçar essas metas com a equipe escolar, com os profissionais, para que realmente ele possa, ao final do ano letivo, chegar, ou antes disso, com a sua equipe,
e discutir, olha, o que foi possível dar conta, o que não foi possível dar conta, o que há necessidade de mudar, rever ou acrescentar para que a escola venha a cumprir o seu papel, a sua função na sociedade de forma qualitativa. Seguindo lá. Nesse processo, a articulação entre os diversos segmentos que compõem a escola e a criação de espaços e mecanismos de participação são prerrogativas fundamentais para o exercício do jogo democrático, na construção de um processo de gestão democrática. É como eu já disse anteriormente, não adianta o gestor ou os professores ou os demais profissionais da escola chamarem os pais, as famílias, somente quando tem que dar devolutiva da avaliação ou para algum outro problema maior que aconteceu na escola, por exemplo. A necessidade da escola criar mecanismos de participação dessa comunidade em diferentes momentos para que, de repente, num momento oportuno, no momento em que a escola se depare com um problema grande, ela possa contar com a participação dessa comunidade para solucionar o problema, tá? Mas para isso, ela tem que criar este hábito de participação das famílias e não somente no momento para dar devolutivas de avaliação ou para resolver um outro problema estanque da escola. Então, há necessidade de criar estratégias, mecanismos em que chamem a participação da família e que essa participação da família, da comunidade, seja realmente de forma efetiva, de tal modo que todos se envolvam e tomem a escola como uma segunda instância da sua casa, A escola como um espaço realmente em que tem significado não só para os alunos, mas também para as suas famílias, para a comunidade do bairro ali no qual a escola está inserida, ok? Seguindo. Sempre que a sociedade defronta-se com mudanças significativas em suas bases econômicas, sociais e tecnológicas, novas atribuições passam a ser exigidas da escola, da educação e da sua gestão. Isso é óbvio, Como eu já comentei para vocês. A partir do momento que há transformações na sociedade, há implicações em todas as áreas e principalmente na educação, Se tomarmos como exemplo a década de 20 e década de 30, nós tínhamos um modelo de sociedade, nós tínhamos uma concepção de sociedade e, consequentemente, uma concepção de educação, da qual vocês sabem muito bem que é a concepção tradicional de ensino e na consequência, em seguida, a escola tecnicista ou concepção tecnicista, enfim, depois a escola nova. Então, nesse período aí, nós tínhamos um modelo ou um formato, digamos assim, de educação, de escola, de sociedade, e transformações que permeavam este momento histórico, permeavam também a escola. A partir das novas mudanças, que aconteceram na escola, principalmente pela incorporação da tecnologia em diversos setores da sociedade, houve-se mudança também no processo educacional como um todo, no currículo, na elaboração do PPP, na sua gestão, na educação, no tipo ou no perfil do sujeito a ser formado. Então, isso tem que estar claro para vocês. Quando há mudanças, quando há transformações na sociedade, consequentemente vai haver mudanças também no sistema ou no processo educacional, Se nós tomarmos como exemplo também, como referência, a construção do currículo, vocês vão perceber que historicamente nós tivemos as teorias curriculares não críticas, que se encaixa aí tradicional, tecnicista, enfim, as teorias curriculares críticas, aí todo um processo que já vem de discussão a partir dos movimentos sociais da década de 60, 70, como representantes aí o Paulo Freire, Dermeval Saviani, o próprio Libani, enfim, e outros pesquisadores da área que defendem uma educação crítica, uma educação emancipatória, E no contexto atual em que nós vivemos hoje, uma outra perspectiva de currículo que está aí sendo discutido e sendo, digamos assim, tem sido tomado como adesão na construção e na elaboração do currículo por várias escolas, que seria as teorias curriculares pós-críticas, aquilo que vem depois da teoria curricular crítica. Então, as teorias curriculares pós-críticas vêm discutir as questões de multiculturalismo, de gênero, de raça, de etnia, de sexualidade, enfim, questões que permearam, de certa forma,
ou permeiem, de certa forma, o currículo na perspectiva crítica, só que não está tão explícito. Então, a preocupação das teorias curriculares pós-críticas é deixar isso mais explícito e não tão subjetivo como aparece na teoria curricular crítica, ok? Então, o que nós podemos concluir? Que a cada momento em que muda o modo de produção e, consequentemente, as transformações, as mudanças na sociedade, também muda-se várias formas de organização, várias questões dentro do contexto escolar, tá? Então, tudo está correlacionado. Então, por isso a necessidade dos profissionais da escola, do professor, terem esse conhecimento da realidade, ok? Seguindo lá. Consequentemente, também sua função social, ou seja, da escola, necessita ser revista, seus limites e possibilidades questionados, pois a escola e as diversas formas de se fazer educação estão inseridas na sociedade contemporânea da qual pertencemos hoje. O que esse slide quer nos dizer? Que na década de 20 e 30 nós tínhamos um tipo de sociedade, um tipo de escola, e essa escola se propunha a formar um determinado sujeito. Era um sujeito voltado para as características daquela sociedade, ou seja, educandos acríticos, pessoas que realmente tinham uma visão mais fragmentada do todo, né? Então eram pessoas que não tinham voz ativas, até mesmo por conta do próprio contexto social da época. Esta forma ou este modelo de ensino não se encaixa aos pressupostos da educação da nossa sociedade de hoje. Então não podemos ensinar da mesma forma que ensinávamos na década de 20, 30, 40, 50, enfim, no contexto da sociedade de hoje, né? Naquele período histórico era um tipo de aluno para um tipo de escola, para um tipo de sociedade. Hoje a situação é outra, principalmente por conta da incorporação das tecnologias nos processos educacionais e por toda a dinamicidade que a nossa sociedade está hoje, né? A partir dos anos 90, com a incorporação das tecnologias e o advento da internet, muito se mudou no campo educacional e cada vez mais tem mudado, né? Esse curso de vocês, por exemplo, representa bem essa ideia da inserção das tecnologias, né? Quando que pensávamos em poder assistir ou em apresentar aulas por meio da televisão, né? Então, tudo isso veio justamente pela incorporação das tecnologias no processo educacional, que possibilita a um número muito expressivo de pessoas a terem acesso à educação em um determinado tempo, num determinado espaço, enfim, sem precisar, de repente, se reunir todos no mesmo local, no mesmo determinado horário para ter acesso à educação. Tá? Então, o que eu quero dizer? Que não podemos pensar num processo educativo da mesma forma em que era previsto, organizado há 20, 30, 40 anos atrás. Então, há um questionamento muito grande por pesquisadores da área em relação aos processos de ensino e aprendizagem, justamente para quebrar esses paradigmas da perspectiva tradicional, tecnicista, escola nova, enfim, que não se coadunam com os pressupostos teóricos da nossa sociedade de hoje, ok? Indo adiante lá. É sabido que da formação que a escola propiciar e administrar dependerá a vida futura de todos os que a ela tiveram acesso. É óbvio, pessoal. Somos frutos de uma sociedade, somos o que somos pelo grupo do qual pertencemos, somos constituídos pelas interferências do meio, desde o momento em que fomos concebidos lá no processo de gestação. Então, toda a nossa formação, nosso ser é constituído por essas interferências do meio, tá? Isso tem que estar claro para nós. E que, portanto, as interferências que sofremos advindas do ambiente escolar também nos constituem como seres humanos enquanto sujeitos. Então, muitas das preocupações presentes na escola é justamente com isso, né? Transmitir um conhecimento, socializar um conhecimento de tal forma que venha a ajudar na constituição do ser humano. E qual é a preocupação numa perspectiva mais crítica da educação? Que realmente esse sujeito ele venha ter uma formação para viver em sociedade, de forma ativa, de forma participativa, de forma crítica e atuando, de tal forma que consiga interferir na sua realidade, na realidade das pessoas da sua família, enfim, em outros setores da sociedade da qual ele faz
faz parte, né? Sozinho ele não vai mudar o mundo, mas a partir do momento que a escola vá propiciando essa formação para diversos alunos, para diversas pessoas, para diversos educandos, a constituição vai ser maior e as interferências da sociedade, com certeza, vão ser muito visíveis em relação a uma minoria se eu propiciar um grupo menor esse tipo de formação, ok? Seguindo lá. Desenvolver uma boa gestão da escola passa necessariamente pelo compromisso com a responsabilidade de avançar na garantia de que a educação se faça com a melhor qualidade para todos, possibilitando desta forma que a escola cumpra sua função social e o seu papel político e institucional. E aí eu pergunto para vocês, será que realmente a escola, e quando eu falo escola pública, né, na sociedade de hoje, ela vem dando conta de cumprir com o seu papel na sociedade? Ela cumpre com a sua função social, tendo em vista isso que a gente discutiu, de transmitir, de socializar o conhecimento, tendo o professor como mediador, de tal forma que propicie uma formação humana, uma formação voltada para a emancipação do sujeito? Será que realmente a escola está dando conta disso? Fica esse questionamento para vocês, né? E a reflexão de que, se a escola está cumprindo com a sua real função, por que é que os alunos que terminam os anos iniciais do ensino fundamental chegam nos anos finais do ensino fundamental, 6º ano, 7º ano, e muitas vezes estagnam, não conseguem ir para frente, né? Temos comprovações de elevados índices de reprovação, temos aí alguns indicadores de avaliação do MEC que talvez vocês possam não concordar, né? Provinha Brasil, enfim, outros mecanismos em que os alunos não conseguem chegar no mínimo previsto pelo governo federal, pelo MEC, enfim. Será que realmente a escola está cumprindo o seu papel social? Não que isso venha dizer e também condicionar que a escola cumpra o seu papel, mas no sentido de formação humana, aqueles que saem da escola, que concluem o ensino médio e de repente tentam um vestibular numa universidade federal, claro, tendo as suas limitações quanto a vagas, quanto a exclusão e tudo mais, mas conseguem passar, né? Conseguem se colocar no mercado de trabalho logo que concluem o ensino médio? Então, ficam essas indagações para vocês realmente refletirem. Será que a escola de hoje, a escola pública, está cumprindo com a sua função social, que é a transmissão, a socialização do saber, de tal modo que os alunos se apropriem de forma coerente e significativa para o seu processo de formação humana? Enfim, ficam essas reflexões e aí, na nossa próxima aula, nós vamos voltar a discutir isso, né? Principalmente essas questões relacionadas à gestão escolar. Tá? Tendo em vista que a gestão escolar ela é um processo também que está relacionado ao papel do diretor, ao papel da coletividade, ao papel de todos. É como eu disse para vocês anteriormente, não basta o diretor de repente ter vontade, ele ter com ele os princípios da gestão democrática incorporados, se ele também não consegue trabalhar na íntegra, ou seja, trabalhar com o coletivo, né? Aqueles professores, aqueles profissionais que são resistentes à mudança, que são resistentes à participação, à coletividade, né? À tomada de decisões em conjunto. Então, querendo ou não, o diretor, por mais que ele tenha vontade, tenha isso muito consolidado em relação a ele, sobre a democracia, ele precisa também trabalhar com os demais profissionais para que realmente a escola venha cumprir a sua real função social. Como eu disse para vocês, se colocarmos todas as escolas públicas numa peneira, acho que poderíamos até conseguir contar quantas realmente cumprem com a sua função social, com o seu papel social. E aí, é claro que há uma diversidade de problemas, há uma diversidade de questões que envolve, né? Não é somente, ela não deu conta porque não deu conta. Aí perpassa várias questões, né? Formação de professores, disposição de material didático-pedagógico, a organização do currículo, do PPP, que não está dando conta da realidade da escola, a realidade daqueles alunos que estão advindos daquela comunidade. Então, são vários os problemas, várias situações, ausência, falta de recursos, de verbas públicas para investir na carreira dos professores, na qualidade do material, enfim.
tá? Mas, em relação a tudo isso, a escola precisa saber se ela dá conta da sua função social e, para isso, precisa desenvolver um trabalho a partir dos princípios da democracia.